Bola Não Para está no ar para você aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 26 Fibra, pelo site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, ou no meu canal no YouTube. Se inscreva lá, canal do Fred Júnior, a Bola Não Para, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você, e sempre entrando na programação do canal de São Paulo, um programa inédito toda segunda a partir das 8 da noite. 8 da noite você assiste aqui um programa inédito da Bola Não Para, com reprises na programação. Tem reprises terça, quinta, sexta, sábado e domingo. Acesse o site, conheça a programação do canal de São Paulo. E se você tem a Vivo TV, seja bem-vindo também para acompanhar a programação do canal de São Paulo. Hoje aqui, mais um grande convidado, Marcos Bocato, que é vice-presidente do Sindicato dos Treinadores Profissionais de Futebol do Estado de São Paulo. Bocato, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui no canal de São Paulo, aqui no programa Bola Não Para. Tudo bem, Bocato? Tudo bem, um prazer estar aqui com o pessoal da Bola Não Para. É um prazer estar aqui falando de futebol, falando dos treinadores, e que é a nossa vida, a nossa paixão e ainda uma das poucas alegrias que os brasileiros têm. É verdade. Quanto tempo já de futebol, Bocato? Quanto tempo já militando aí no futebol você está já? Desde 1977, tá. Profissionalmente. Profissionalmente. Né? Antes, na Várzea de São Paulo, na freguesia do Ó, né? E passei pelo Santa Marina, depois base do Nacional um pouco, e aí, na minha época, eu sou de 54, né? Então, a geração de 54 é a geração que jogou a Copa de 82, então o filtro era bem fininho, né? Não era tudo que passava, não, a rede do filtro era fininha. Aí eu vi que eu não ia ter chances de sucesso nos times profissionais da capital e ia ter que ficar rodando para o interior, e naquela época rodar para o interior era triste. Sim. Era morar debaixo de arquibancada e não fazia parte dos meus planos de vida. Aí eu falei, não, eu vou trabalhar com futebol. Mas de uma outra maneira. De uma outra maneira. Não jogando bola. Não jogando. Aí o Osmar de Oliveira, doutor Osmar, que era meu padrinho, foi padrinho de casamento, ele falou, entre na faculdade e você vai trabalhar com futebol. Aí com 3 meses de faculdade ele me colocou no São Paulo, em 1977, na comissão técnica do seu Rubens Minelli e João Paulo Medina, na primeira equipe. Isso foi, para mim, foi minha segunda faculdade. 3 anos de São Paulo Futebol Clube, nossa senhora, doutor Dalora, Turíbio Leite. Grande Turíbio. Grande. Foi uma escola. E Medina que hoje tem, né, um curso de futebol, o João Paulo Medina, de Jundiaí para o mundo, né? É a Universidade do Futebol, que a gente quis transformar ela em presencial, o Medina até concordou, mas nós não conseguimos viabilizar, porque primeiro economicamente, né? E depois que seria cara, mas tinha um projeto muito bonito e que a gente conseguiu com arquitetos desenhar, mas depois também a questão do ensino no futebol, da literatura no futebol, ela é muito pobre ainda. Sim, né? temos poucos livros de futebol. Exatamente, você pega, se você for outro dia, o rapaz me perguntou quantos livros tinha de treinadores brasileiros. Imagina, se o Vanderlei fosse fazer um livro da história dele, desde o Bragantino, né? Se o Parreira fosse escrever um livro sobre como ele trabalhou com o Bragantino, como ele trabalhou... 70 como preparador físico? 70 como... Nós não temos essa literatura, nós não temos essa cultura de escrever o que a gente faz, né? Então, a Universidade de Futebol ela é, sem dúvida, uma dos melhores conteúdos para o futebol em todas as áreas, mas ela está no EAD, né? Ela é a busca dos cursos livres, sim. Essas coisas. Eu já fiz alguns cursos da Universidade de Futebol, também, muito legal. Bocado, mas aqui a gente vai falar, claro, dos treinadores. A gente pode colocar aqui dos treinadores a classe mais desamparada no futebol? Os jogadores já têm uma proteção, já têm uma garantia. Os treinadores não têm a mesma garantia, a gente pensando, aposentadoria, questão de saúde, entre outros problemas que podem acontecer na vida, na carreira
de um técnico de futebol, que é uma profissão estressante, uma cobrança desumana, né? E a gente sabe que tudo sempre sobe para o treinador. O time está mal, não vai mandar 22 embora ou 11 embora, manda-se o treinador, né? A culpa é do treinador, ele não sabe de nada, tudo é culpa do treinador, né? Às vezes não é culpa do treinador e ele acaba pagando por isso e sempre ele é o primeiro a ser demitido num clube de futebol. É a classe, a categoria mais desamparada no futebol, Bocato? Eu não sei te dizer se ela é a mais desamparada. O trabalhador brasileiro, ele é desamparado, ele é explorado. Acabou-se a escravidão, né? Mas o trabalho escravo não acabou. A gente está vendo aí acontecer coisas recentes, né? Nesse campo. Mas a nossa profissão, ela tem uma característica, são duas coisas muito importantes. Quando eu falei para o meu pai queria que eu fosse ou médico ou engenheiro, a minha irmã se tornou médica. Eu falei, não pai, eu vou trabalhar com futebol. E ele sempre me disse, meu pai falecido, deve estar dando risada em algum lugar lá em cima, apesar que ele está triste hoje que o time dele levou uma sapecada ontem, né? Mas ele dizia que isso era profissão de vagabundo, né? E eu... Aliás, desculpa até cortando, até para o público mais jovem que está assistindo a gente, jogador de futebol, trabalhar no futebol, artista, tinha muito essa visão, né, que é de vagabundo, de quem não presta, né? Tinha essa visão das pessoas mais antigas, mais velhas, que tinham em relação a algumas funções, como, por exemplo, ser ator ou atriz, jogador de futebol, que era coisa que não prestava, né, Boca? Que você não tinha uma formação específica, você tinha um dom, sim, né? Mas, assim, eu tenho um orgulho de ter mostrado para o meu pai que eu consegui tudo que eu dei para minha família, meus filhos, educação, né? Construir casa, né? Então, tive uma vida boa, escolas boas para meus filhos. Então, assim, consegui educá-los, tudo através do futebol. Hoje eu falo, fora o português, falo mais 3 idiomas, tudo por causa da bola, né? Conheci 40 países aproximadamente por conta da bola. Aquela mesma bola que eu amava na freguesia do Ó, aquela mesma bola que meu pai me levava para assistir os jogos do Palmeiras, no Pacaembu, no Parque Antártica, né? Aí depois eu entrei para a escola e aí a gente mudou. Mas, assim, o que eu acho que a nossa profissão ela tem duas características que nos prejudicam. Uma, que você trabalha num esporte coletivo, mas você é individual. Tá. Então, por exemplo, se eu trabalho numa Volks, numa Ford, numa GM, quando eu tenho um dissídio coletivo, eu tenho todas umas questões coletivas no chão da fábrica. No futebol, não. No futebol, o treinador discute o contrato dele sozinho. O jogador, por mais que ele tenha que defender o grupo dele, ele discute o contrato dele sozinho, né? O médico discute o contrato dele sozinho. Todos nós profissionais do futebol discutimos sozinho. Então, isso te torna um pouco individualista. Tá. Aí, uma segunda coisa é o poder econômico. O futebol hoje é um dos melhores negócios que existe no mundo, né? E tanto ele é bom que os grandes empresários de televisão, você vê no México, os donos da Televisa, todos são donos de times de futebol. Por exemplo, o time do Tigres é de uma universidade, a Universidade Nacional de Nuevo León. Nos Estados Unidos é tudo empresa, né? Então, no Brasil ainda não tem essa cultura, está muito nos clubes, mas os dirigentes que vêm são grandes empresários. Então, é um grande negócio, mas para quem? Né? Então, o treinador ele ficou acostumado, ganha-se bem, paga-se bem aos treinadores. Mas para uma minoria, né, Bocato? É uma minoria, mas é uma minoria profissional. Tá. Então, por exemplo, se você for no campeonato Série A, né, todo mundo ganha ali de 100 para cima. 100 mil mês para cima. Né?
Isso não é ruim e nem é muito bom, não é um valor que você fala, pô, tem treinador no mundo, o treinador do Tigres, o contrato dele anual é de 3 milhões e 800 mil dólares, né? Então, assim, esse cara precisa de um sindicato? Esse cara precisa estar em vida coletiva ou ele se resolve? Ele se resolve. Então, essa minoria que você colocou, que é uma minoria que ganha esse padrão, que chega nesse padrão, mas ela é uma minoria que se torna mais individualista ainda. Porque, por que eu vou brigar? Isso é do ser humano. Sim. Eu não estou dizendo que isso é maldade, sim, isso é desvio de caráter. Não, é do ser humano. Se eu tenho lá um trabalho que me dá 700, 800 mil por mês, eu tenho que focar no meu trabalho. Eu tenho que fazer o melhor possível para esse trabalho, porque eu sou muito bem remunerado. Agora, quando você chega nas categorias menores, e aí que eu digo menor não é a categoria de base, são os times da Bezinha, sim, são os times de escolinhas que você tem lá um treinador profissional. Se você for conversar com o treinador desse lugar, ele não vai falar para você que ele ganha menos de um salário. Ele fala, não, pô, eu sou treinador, eu estou bem e tal. Por quê? É importante ele se parecer bem, para ele se vender bem. Então, assim, são vários problemas. Uma boa parte dessa falta de proteção à categoria deve ser nós mesmos. Por exemplo, nós tivemos lá atrás, nunca, desde 1894, 1895, nunca teve um time que não tinha um treinador. Nunca teve. Então a profissão está lá, desde o primeiro campeonato da Associação Paulista, em 1895, tinha treinador. A primeira seleção brasileira tinha treinador. Em todos os campeonatos mundiais, tinha o treinador escalado. Então sempre tem um treinador. Mas isso foi no início. Depois você teve o movimento dos atletas, que profissionalizaram ou tornaram oficial, sim, a sua profissão. Só depois, em 1950, por aí que foi se criar a Associação dos Treinadores, né? Depois, Associação dos Treinadores do Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, Brandão, Dino Sani, Mário Travalini, professor Amaro, Gentil Cardoso, esses caras começaram a brigar pela nossa lei. Isso em 1993. Quantos anos faz isso? Bastante tempo. Bastante tempo. O outro movimento... Ele nunca mais teve movimento nenhum. Sim. O outro movimento que teve foi agora com o Caio Júnior e o Mancini, que resolveram criar a Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol, que foi em 2015. Então você vê, de 1993 para 2015, quanto tempo se passou? Sim. Esse ato é muito grande. Então nós não temos uma consciência profissional. Aí a CBF vem e cria as licenças, que não são ruins. Bocato, eu vou só interromper e a gente já vai partir desse ponto para o nosso segundo bloco, para a gente retomar a conversa, para falar mais sobre a carreira, a profissão de treinador de futebol, que realmente é cobrada demais e sempre estoura a corda para o lado. Mas será que é a corda do treinador? Mas a gente vai para o intervalo e já voltamos com a Bola Não Para, com o Bocato, para falar um pouquinho mais da vida e da profissão de treinador de futebol.